Boa noite, queridos irmãos e amigos. Nós estamos novamente abrindo essa live para trazermos a palavra de Deus ao seu coração. Estamos felizes por poder estar com você e, como sempre fazemos, você que já se sintonizou, ouça um pouco esta música enquanto outros irmãos estarão chegando e amigos para participar conosco desse tempo nesta live. Que Deus continue a abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração nesse momento, dando abertura e já agradecido pela sua sintonia conosco já nesta live. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome pela oportunidade de, nessa manhã, nessa tarde, estarmos junto com os nossos irmãos, nossos amigos através dessa transmissão. Abençoa ricamente, ó Deus, cada coração e que também aqui, tudo que fizermos, ó Deus, também flua e com segurança para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe sua vida. Queridos amigos, Deus abençoe sua vida. É bom poder estarmos juntos e assim estaremos. Estamos vivendo um novo momento. Como anunciamos no domingo passado, não vamos ter mais a live pela manhã, em função de que temos o culto pela manhã agora, retornamos pela manhã às atividades no templo, e apenas a parte da tarde, nesse culto da tarde, que teremos a live, onde você que não estava presente pode estar ouvindo, né, a palavra de Deus, e você que já esteve poderá ainda também ser abençoado, em nome de Jesus, ok? Quero agradecer então de coração e contar com a sua participação, com o seu envolvimento, a divulgação, o compartilhamento, para que nós possamos crescer neste ministério maravilhoso, tá bem? Deus continue a falar bem de perto ao seu coração. Eu queria lembrar neste momento, aliás, antes eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus para uma palavra que está dentro do contexto da nossa mensagem, dos nossos sentimentos nesse dia, ok? Diz assim, no capítulo 13 de 1 Coríntios, os versículos de 4 a 8 e o versículo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura os seus próprios interesses, não se irrita ou ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, havendo profecias, desaparecerão. E as línguas cessarão e o conhecimento passará. Que Deus continue aplicando. Aí o verso 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse texto bastante conhecido, é de você, é de muitos irmãos, de uma profundidade grandiosa a respeito do grande amor de Deus. Nós estamos, neste mês, abrindo o mês com o tema de missões nacionais, junto de missões nacionais, e vamos aderir ao tema e trazermos os ensinos, os desafios, a palavra de Deus aos nossos corações, fazendo missões. E o tema central exatamente é esse, né? Porque Ele me amou, porque Ele me amou. E então nós temos a divisa específica, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Exatamente está ali no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 4. Que Deus possa estar falando bem de perto ao seu coração e assim viver. Eu queria lembrar aos irmãos apenas duas agendas nossas apenas, tá? Queria que você fizesse mais um esforço para que a gente possa manter o trabalho da quarta-feira com a nossa live de comunhão, onde nós temos então a sala de comunhão e nós mandamos o link para você, você acessa e você pode participar conosco, tá bem? Então esse é o aviso que eu queria deixar e lembrar aos irmãos mais uma vez que nossas atividades pela manhã então estão seguras. Foi muito bom o culto que tivemos hoje, os irmãos que gostaram, tivemos um bom número de irmãos, foi muito gostoso poder revê-los e alguns de vocês já viram até as fotos que tiramos. Foi então algo muito especial, tá? Faz um esforço, você que pode estar, de estar presente e assim cooperar com o trabalho de Deus. Amém? Amém, né? Eu vou nesse momento trazer a palavra de Deus ao seu coração. Esse é o propósito nosso nessa manhã, trazer uma palavra que edifique a sua vida, que traga para essa semana desafios a você enfrentar uma semana, sim, com algumas adversidades, algumas vitórias possivelmente, enfim, mas vencer e superar esse dia, essa semana, né, na presença do Senhor, até que possamos nos retornar, tá? Esteja em sintonia, pois esta é a palavra de Deus ao seu coração e eu quero trazer para você neste momento. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, que assim possamos, ó Deus, crescer em espírito e em verdade, glorificando o Teu nome e edificando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, nós estamos trabalhando o tema de missões nacionais, um tema muito bonito, muito sugestivo, e o grande sentimento desse tema é o amor de Deus, o amor de Deus. Eu quero começar esta palavra com uma expressão, um ditado que é muito comum, que a gente às vezes tem ouvido nesses últimos anos, nesses últimos tempos, onde diz que a voz de Deus, aliás, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer no meu coração que isso é um grande engano, né? Um ledo engano, pois nós precisamos saber de fato, né? Da onde vem esta voz? Que povo é este, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Que povo é esse? Né? Será que não estão querendo pôr
palavras na boca de Deus? Eu fico preocupado nesses últimos tempos sobre essa expressão. Nós temos esse desafio para viver como o grande amor de Deus aos nossos corações. Amor este que, com certeza, ele transcende, né, o nosso entendimento, ele transcende o nosso entendimento. O amor de Deus é algo fantástico, né? Não tem altura, profundidade, largura e extensão, mas ele foi derramado para nós, foi derramado em nós pela fonte do amor, a fonte do amor, o próprio Deus. E nós precisamos e temos vivido essa experiência, e nós devemos repartir essa experiência, essa grande ênfase da campanha de missões, essa grande ênfase, desafio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na expansão do Evangelho, falar do grande amor de Deus que transforma, que renova o coração das pessoas, né, que estão longe ou afastados de Deus. Nós precisamos praticar esse amor com base da onde ele emana, né? E porque assim sim estaremos praticando o verdadeiro, autêntico amor, conforme acabamos de ler também nesse texto de 1 Coríntios capítulo 3, né? A excelência do amor. Hoje pela manhã, no culto que tivemos, né, pela manhã, o primeiro culto depois desse retorno, nós falamos sobre o amor incondicional de Deus, né? O incondicional amor de Deus é algo assim realmente inexplicável, é algo maravilhoso. Ele fez realmente no coração, ele fez porque ele conhece a sua criação, como criou, a imagem e a semelhança dele. E então, para resgatar do pecado, da condição de pecador que este homem está, de perdido que este homem está, ele realmente amou, mas ele teve que amar incondicionalmente. E nós lemos na palavra de Deus, lá em Romanos 5:8, que ele diz claramente para nós: olha, Deus prova o seu amor para conosco, ainda que nós éramos pecadores, ele morreu na cruz por nós, ainda nós pecadores, ok? E assim falamos, foi algo gostoso, onde Deus nos desafiou nesse tema, e falamos desse amor tão maravilhoso. Como é bom ser amado, não é verdade? Como é bom ser amado. No meio de uma crise, talvez no meio de um conflito, de uma acusação, né? Como é bom na hora do choro, da angústia, por alguma desavença, de alguns contratempos da vida, frustrados, tristes, sermos amados, sermos consolados com amor. Exatamente isso que Deus fez por nós, é exatamente isso que Deus tem feito por nós. Hoje nós temos o privilégio de experimentar esse grande amor com as nossas vidas. E eu quero falar, embasado nesse amor, embasado nos desafios, né, de como nós podemos passar, como nós podemos superar essas adversidades. Nós vamos aprender algumas lições do amor e da misericórdia que emana de Deus, tá bem? Lições de amor e misericórdia que emana de Deus, tá bem? O texto que eu tenho é o texto de João no capítulo 1, João capítulo 1, perdão, um minutinho só. O texto básico para a nossa meditação nesse momento é essa, tá? É João capítulo 8. Nós temos aqui uma experiência maravilhosa de Jesus, que retrata, diz tudo sobre esse grande amor de Deus para conosco. Diz assim o texto, um texto que você já conhece, mas ele é vivo, é a palavra de Deus e sempre tem uma lição para nós, tá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo reuniu-se ao redor dele e se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério.
Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuava a interrogá-lo. Ele se levantou, ele disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém o condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. A sua vida de pecado. Esse texto maravilhoso, conhecido de todos nós, muitos de nós conhecemos esse texto. Ele traz uma mensagem muito especial para nós. Talvez você não compreenda exatamente, não tenha compreendido exatamente a grandeza desse texto na sua vida. Mas talvez você já tirou várias grandes lições para ele na sua vida, não é verdade? Talvez você tenha lido, mas não tenha compreendido. Mas as atitudes com que Jesus teve naquele momento, e em outros, mas especificamente nesse momento, nessa situação tão delicada, né? Onde o amor era necessário para solucionar os problemas dali. Havia sim, com certeza, uma situação cultural, havia uma situação da lei mosaica, onde então aqueles que eram pegos nessa condição deveriam então ser de fato apedrejados. Mas uma das coisas que eu creio que o nosso mestre Jesus percebeu, porque ele sabia também da lei, Jesus conhecia a lei, porque na verdade não só aquela mulher deveria ser trazida para ser apedrejada, mas também o homem com quem ela esteve deveria ser apedrejado, sabe? Mas aí Jesus falou com eles, ouviu a acusação deles e começou a escrever no chão algumas coisas. E ele então disse para eles depois: olha, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Amados, estas palavras do Senhor Jesus são poderosas e ela traz para nós uma visão muito clara do grande amor de Deus, a misericórdia de Deus para com nós seres humanos. Amor e misericórdia são situações muito paralelas, muito unidas, muito juntas no processo do carinho que Deus tem para conosco. Em nossa humanidade, nós somos desafiados a disputar para alcançar uma determinada honra, não é verdade? Queremos obter tal honra como méritos, né? E aí então a gente batalha, a gente faz, a gente busca, a gente investe, a gente faz várias coisas, e não por graça ou por dádiva. Por isso o que Jesus fez é sem precedente. Foi de fato incondicional, como ele amou aquela mulher. Ele não olhou a condição e a situação que ela estava, ele olhou a mulher como pessoa, tá? Não devemos, e ela não, talvez, com certeza não tinha qualquer mérito para receber aquele perdão de Deus, mas Deus não olhou a condição, olhou a pessoa, a vida. A culpa daquela mulher, segundo o olhar humano, era de repúdio ou mesmo de morte. E segundo aquela tradição, ela deveria ser apedrejada publicamente. Como também o homem, mas eles infringiram a lei. Eles já erraram com a lei e não trouxeram o homem. Mas Jesus, ele veio para destruir o que a lei severamente condenava. Louvado seja Deus. Onde Jesus está, a libertação, a amor, a solução, para mostrar que a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele, restaura, perdoa, limpa, na essência do seu amor, na essência do seu amor.
Uma lição de amor de um mestre misericordioso, de um mestre bondoso. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Essas frases me chamaram a atenção e eu creio e vejo aqui 4 ensinamentos maravilhosos. Ninguém te condenou? Ninguém, disse ela. Então declarou de Jesus: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Olha que lindo. Essas palavras, essas expressões, esse questionamento, depois de todo o episódio vivido, que você bem conhece, queridos amados irmãos e amigos, nós podemos tirar 4 lições que eu quero deixar com você. A primeira lição, que é: acusadores não estão isentos de culpas. Muitas vezes as pessoas chegam, se entende como se fosse um dono da verdade, e estão impunes, são perfeitos, não erram, vem com essa imagem. A grande verdade aqui é que acusadores, a primeira lição é que acusadores não estão isentos de culpa, né? Foi a primeira expressão aqui. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Os seus acusadores. Porque eles foram embora, porque eles estavam lotados, cheios das suas culpas. Talvez um monte de pedra que estava nas suas mãos representava o tamanho da culpa que eles também tinham, os pecados que eles tinham dentro de si. A segunda lição que nós temos aqui, que a multidão não significa unanimidade. Chegaram muitas pessoas para assistir aquele teatro, para assistir aquele momento, talvez gritando, talvez dizendo: apedrejam, matam, e chamando ela de tudo quanto for nome, né? E então, meus irmãos, e parecia que a multidão está clamando, né? Como fizeram com Jesus lá, né? E clamaram: crucifica, crucifica, crucifica. Aqui, com certeza, a multidão, ela estava também da mesma forma, dizendo: apedreja, mata, e não sei o que, ela não é de nada, enfim. A multidão, queridos, não significa unanimidade. Ou seja, não é porque até uma grande multidão chega a uma posição, quer dizer que é verdade. Não, nós precisamos, a verdade, a essência da verdade, ela está em algo muito mais profundo do que o clamor de uma multidão. A terceira lição que eu quero deixar para você, que é: a multidão não significa que há justiça ou verdade. Muito, muito importante, né? Que dá a impressão, porque olha, não, mas tem uma grande gente falando, muita gente está afirmando, mas muitas vezes há um partidarismo nisso. E aqui está bem evidente um partidarismo, né? De uma classe religiosa para acusar Jesus. Essa era a intenção, para destruir o ministério do Senhor Jesus, com certeza através daquele episódio ali. Mas Jesus, na sua sabedoria, saiu, resolveu o problema e não foi desmascarado, e não foi de forma alguma se perdeu naquela situação. Então preste bem atenção, que quando as multidões que estão ao seu redor, não significa que nela há justiça ou verdade, né? Ninguém te condenou. Essa foi a expressão que me embasa essa declaração. Ninguém, disse ela, declarou-lhe então Jesus, que é a nossa quarta lição. A justiça está aonde o amor de Deus está. E aí Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Meus irmãos, essa palavra é profunda. Essa expressão do Senhor Jesus é profunda. Você entende? Multidão não significa unanimidade, porque ninguém a condenou. Multidão não significa que há justiça ou verdade. Ninguém, disse ela, né? Porque não havia verdade neles, tá? Mas quarto, a justiça está aonde o amor de Deus está. E ali, meus irmãos, então,
fecha, ali sedimenta, né, a ideia central do amor de Deus, da sua misericórdia, dessas lições preciosas que o Senhor tem para conosco sobre o perdão, sobre o amor que Ele tem para conosco, né? Então Ele diz: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Isso, meus irmãos, quer dizer, indo concluir já a minha palavra, eu queria que você se concentrasse nesta aplicação, se concentrasse neste momento, com essas lições tão simples que estão nesse texto, mas fala de uma verdade muito grande. Eu queria que você se concentrasse nisso, tá? O amor de Deus, né? Ele nos amou, Ele se entregou, Ele se doou por nós, sabe? A divisa que estamos sendo desafiados a viver, a praticar, a ser motivados para este mês, meus irmãos, que vamos trabalhar algo muito profundo, maravilhosos nisso, na nossa novo momento de vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados, vamos amar as pessoas como Jesus ensinou a amar, como Jesus mostrou para aqueles doutores da lei, para aquela multidão. Você entende? Que muitas vezes está dizendo: não, faz assim mesmo, é assim mesmo, não, você está certo, age desse jeito. Não, vê como Jesus agiu e como esse amor fez a diferença na vida daquela mulher, tá? Então Jesus disse para ela: eu também não te condeno. A justiça está onde o amor de Deus está. Precisamos fazer uma avaliação poderosa, profunda sobre esse tema, tá bem? Sobre esse tema. Nós amamos porque Ele nos amou. Por que Ele nos amou? Fazer esses questionamentos com uma profundidade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa necessidade, porque convivemos com pessoas, relacionamentos, e isso é conflitante de fato, tá? Então precisamos fazer essa análise com profundidade. Com quem eu estou? Eu estou com a multidão ou estou com Jesus? Como que nós vamos proceder? O que todo mundo faz ou o que Jesus fala? Qual é a minha postura? Não, faz assim mesmo, paga com a mesma moeda. O amor de Deus não ensina dessa forma para os nossos corações. Se tenho que amar, porque Ele nos amou primeiro, queridos, que Ele nos amou, e pela sua graça Ele nos alcançou incondicionalmente. Ele não olhou a minha condição, ou se eu tinha algum mérito nisso, mas Ele amou porque Ele tinha prazer em me restaurar. E quando eu descobri, e quando eu aceitei isso, fez a diferença. E faz a diferença quando eu tenho essa atitude com meu irmão, né? Nós devemos amar ao nosso próximo, porque Ele nos ensinou, Ele nos amou primeiro, tá? Devemos fazer o que Jesus fez. Devemos expressar com naturalidade o que Jesus fez e o seu amor como Ele demonstrou. Eu também não te condeno. Vamos olhar com empatia o nosso irmão, o nosso próximo, e ver que as pedras que estão em nossas mãos, você entende? Talvez representa algo que está escondido dentro do nosso coração. Se Jesus tivesse dito apenas: vai embora, mulher, sai correndo, porque senão eles vêm atrás de você, não fazia diferença. Mas Ele disse: eu não te condeno, e isso foi suficiente. Aí depois Ele acrescentou: olha, vai e não faz, né? Não pratique mais, lógico. Aí Ele deu mais uma orientaçãozinha para ela. Mas a primeira expressão foi tudo. Eu também não te condeno. Tá? Porque talvez ela ia esperar dele uma condenação, um sacrifício, alguma coisa assim, talvez, mas Jesus disse: não, o meu amor perdoa com sinceridade. Vamos amar o próximo como gostaríamos de ser amado. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus, no amor de Deus.
Oremos ao Senhor. Pai de amor, louvado seja o teu nome. O Senhor demonstrou um amor tão grande. O Senhor demonstrou algo tão maravilhoso para as nossas vidas, que foi dar Jesus, a essência do amor, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Caminhar, ó Deus, rumo aos céus com as nossas vidas, ó Deus, sem a tua condenação, porque o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo nos perdoa e nos purificou de todo pecado. Eu abençoo o teu povo que ouve esta palavra. Ó Deus, peço a tua graça sobre a minha vida, a vida do meu filho Rogério comigo aqui. Ó Deus, a vida de todos que nos ouvem. Ó Deus, a tua igreja, enfim, Senhor, aqueles que realmente precisam aprender e viver esse amor incondicional, as lições do amor e da misericórdia de um Deus tão maravilhoso como é o Senhor. Muito obrigado porque essa lição, desse fato, essa lição, ó Deus, é tão preciosa, ó Deus, porque ela fala das realidades da nossa vida. Deus, eu abençoo em nome de Jesus cada família, cada vida. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja reunida nessa manhã, com nessa volta tão especial, tão gostosa, tão passiva. Ó Deus, que os outros irmãos possam sentir a alegria de retornar, de estar juntos, ó Deus, e logo em breve outros irmãos que talvez tenham um pouco mais de dificuldade também possam estar conosco. Cura o teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Se há alguma enfermidade que precisa ser tocada, há alguém num leito de dor, um amigo, um parente, ó Deus, seja tocado no nome de Jesus. Consola as famílias enlutadas em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, ó Deus, que vem sofrendo grandes perdas, mas muito mais, ó Deus, envolvidas, Senhor, nos descasos, envolvidos, ó Deus, nas corrupções, a política tão mal administrada, Senhor. Abençoa a nação brasileira, fala aos nossos corações, nossas lideranças, ó Deus, sejam tementes ao Senhor. Toda glória, toda honra é tua, e nós te oramos em nome de Jesus, Senhor, agora e para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e tenha uma semana abençoada, rica, vivendo os planos e propósitos do Senhor na sua vida. Amém? Foi bom estar com você e queremos sempre estar, pela misericórdia de Deus, junto nesta comunhão. Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.